1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses 4. Todo mundo já encontrou? Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler, fique atento à palavra do Senhor, assim diz a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Oremos ao Senhor para que fale ao nosso coração nessa noite. Pai, glorifica o teu nome e o nome de Jesus. Pai, foi lida a tua palavra. Nenhum de nós que aqui está, nem dos que estão em casa, tem justiça própria. Nós somos pecadores miseráveis, Deus. E se fomos perdoados e fomos justificados, é única e exclusivamente por causa da graça que há em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o sangue de Jesus, teu Filho, nos purificou de todo pecado. E fomos salvos pela graça mediante a fé na obra dele. Por isso fomos justificados e perdoados. Mas agora o Senhor nos chama a crescer em santificação. Então, Deus, fala a nossa alma, abençoa a nossa vida. Ó Deus, aquece o nosso peito. Deus, que o teu Espírito manifeste o teu poder enquanto a palavra é pregada. Que somente Cristo seja exaltado. E que o Espírito imprima essas verdades em nossas mentes e corações, de maneira que, tomados pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito, sejamos transformados. E nos consagremos, grande Deus, a uma vida de crescimento em santificação, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Ó Deus, fala conosco e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, essa igreja de Tessalônica foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois que ele sai da cidade de Filipos, depois de uma grande perseguição em Filipos e a plantação daquela igreja, ele passa pela via Inátia, que era a principal estrada que levava para Roma, em direção a Corinto, em direção a Atenas. Paulo para na cidade de Tessalônica. Naquela cidade tinha uma sinagoga judaica. E Paulo prega ali no primeiro sábado, e eles ficam então impactados com a mensagem dele e o convidam para pregar no sábado seguinte. E como souberam da pregação dele, então a igreja lotou e vieram muitas pessoas da sinagoga que não eram, inclusive, judeus. E então os judeus ficaram com muita inveja da grande multidão que Paulo atraiu. E eles começaram a contradizer Paulo. Então Paulo sacudiu as suas vestes e tirou os crentes da sinagoga e começou então a reunir-se numa casa naquela cidade. E Paulo ficou ali em 3 fins de semana, irmãos. Deus mandou um grande avivamento e salvou muito povo naquela cidade. Então os judeus se levantaram e se revoltaram e o perseguiram. E para não ter a sua vida destruída, o apóstolo Paulo foi obrigado a sair dali. Ele passou em Bereia, pregou a palavra naquela cidade, mas os judeus de Tessalônica estavam tão revoltados que foram até Bereia para perseguir a Paulo. Então Paulo teve que viajar mais de 500 quilômetros a pé para a cidade de Corinto. Estando em Corinto, então, ele manda Timóteo para saber como os irmãos da igreja de Tessalônica estão. E quando ele manda Timóteo, ele fica sabendo que a igreja está bem firme na fé. E Paulo escreve essa carta, estando na cidade de Corinto, ainda em sua segunda viagem missionária, para fortalecer a fé daqueles irmãos aos quais ele tinha pregado o evangelho.
E depois então de falar da grande salvação que eles receberam pelo poder do Espírito Santo, e do seu testemunho de fidelidade como pastor que plantou aquela igreja com grande amor, Paulo agora no início do capítulo 4 nos desafia, depois de salvos pela graça, mediante a fé na obra de Cristo Jesus, vivermos uma vida de santificação. Uma vida de santificação. Alguns dias atrás nós ouvimos o Dr. Joel Bick pregar uma mensagem maravilhosa e ele nos explicou muito bem isso. Ele disse que nós em Cristo, citando uma frase de Lutero, é justificação. Quando nós estamos em Cristo, Ele pagou a nossa dívida na cruz, nós cremos nele e fomos justificados pela graça mediante a fé. E agora Cristo está em nós, porque nós cremos nele, Ele habita em nós. E agora então nós vamos crescer em santificação. Nós em Cristo, justificação. Cristo em nós, santificação. E é isso que o apóstolo Paulo está desafiando a igreja de Tessalônica, mas também a todos nós, a que investamos em nosso relacionamento com Deus, abandonemos o pecado em nossa vida e cresçamos em santificação para sermos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto nos apresenta, irmãos, uma vida de santificação. E ao nos chamar para essa vida de santificação, a primeira verdade que o texto nos diz é que uma vida de santificação é a vontade de Deus. Uma vida de santificação é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo começa dizendo no versículo 1, finalmente, irmãos, depois de explicar tantas coisas para eles, ele diz, nós vos rogamos. É um pedido encarecido, mas mais do que isso, nós vos exortamos. A palavra usada para exortar significa aconselhar. Nós nos colocamos ao lado de vocês e damos os melhores conselhos no Senhor Jesus. E nós estamos aconselhando e rogando a vocês que, como vocês já receberam de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Uma vida de santificação, irmãos, é para quem recebeu a palavra, é para quem atende o clamor dos seus pregadores, dos seus pastores, é para quem deseja viver uma vida que agrada a Deus, uma vida para a glória de Deus durante todos os dias da sua existência. Se vocês desejam viver para agradar a Deus, e os tessalonicenses estavam fazendo isso, Paulo diz, continuem progredindo cada vez mais. E ele repete para ele, porque vocês se lembram, vocês estão inteirados, vocês foram persuadidos de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ele diz, tudo que nós ensinamos para vocês, em nome do Senhor Jesus, foi para dizer para vocês que a vontade de Deus para vocês é essa. Ele diz no versículo 3, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, querido amigo e irmão, quando nós buscamos crescer em santidade e abandonar o pecado em nossa vida, buscando investir no nosso processo de santificação, nós fazemos isso porque queremos agradar a Deus, porque queremos viver para a glória de Deus, porque a vontade de Deus para nós é que nós sejamos cada dia mais e mais moldados à imagem de Cristo Jesus e cresçamos em santificação. É por isso que o apóstolo Paulo, aos Romanos, quando instrui também sobre este assunto, ele diz assim, e não vos conformeis com este século. Ou seja, não entre na forma, no molde deste mundo. Não seja um cidadãozinho, um soldadinho de chumbo que imita a maneira de viver do mundo. É isso que ele diz, não vos conformeis com este século. Não entre na forma, não entre no molde deste mundo. Mas transformai-vos, ele diz, pela renovação da vossa mente. Comece a pensar conforme a palavra de Deus. Não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você não entra no molde do mundo, quando você é influenciado em sua mente e em seu coração, pensando conforme a palavra de Deus, é moldado pela palavra de Deus. Então você vai experimentar na sua vida que a vontade de Deus para você é boa. O que Deus planejou para a sua vida, o que você está vivendo é para te abençoar. A vontade de Deus para você é perfeita, ela não tem erro algum. E você então começa a se alegrar no que Deus está fazendo. E você então vai parar de viver para si mesmo, como disse o apóstolo aqui, e vai viver e progredir cada vez mais no desejo de viver para a glória de Deus. Quando você entende como Cristo te amou, quando você entende que Ele deixou a glória e deu a vida na cruz por você,
Quando você entende que você não merecia este amor, mas Ele te amou mesmo assim, e deu a vida na cruz do Calvário por você, e perdoou os teus pecados, e te resgatou, e te trouxe para Ele, e que Ele não desiste de você, apesar de todas as suas falhas. Então você, impactado com este amor, e com esta grande salvação que recebeu, você não vai querer mais viver para si mesmo, mas você vai querer viver para agradar aquele que te ama, e então você vai querer realizar a vontade dele na sua vida, e a vontade dele para você é uma vida de santificação. Deus quer que você abandone o pecado. Deus quer que você se consagre cada vez mais a Ele. Deus quer que você viva para agradá-lo. Deus quer fazer de você um crente parecido com o Senhor Jesus. Então, por que devemos buscar uma vida de santificação? Porque a vontade de Deus para nós é que cresçamos em santificação. Mas o texto continua a nos ensinar mais desta noite. Ele nos diz que uma vida de santificação é a vontade de Deus. Mas ele diz que uma vida de santificação continua com abandono da prostituição. Ele diz aqui no versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra usada para prostituição aqui no grego, meus queridos irmãos e irmãs, é a palavra porneia, de onde vem a palavra pornografia no nosso português. E porneia aqui não significa só, querido amigo e irmão, assistir pornografia, mas significa todas as impurezas e todas as deturpações de ordem sexual. Porneia aqui significa se prostituir, como alguém que paga, sai e tem relação sexual com a prostituta. Porneia significa prostituição. Mas porneia não significa só prostituição. Porneia significa adultério. Alguém que é casado e tem uma família e sai e se prostitui com outra mulher. Uma mulher que é casada sai e se prostitui e tem um relacionamento sexual com outro homem. Porneia significa isso. Mas porneia aqui também significa, querido amigo e irmão, alguém que não é casado e tem relacionamento sexual fora do casamento, o que é fornicação. Porque Deus criou o sexo, Deus abençoou o sexo. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13 que digno de honra entre todos seja o casamento e o leito sem mácula. A palavra usada para leito significa ato sexual sem pecado. Mas diz que aos adúlteros e impuros Deus o julgará. Deus criou o sexo é uma bênção, abençoa a vida do nosso cônjuge, mas ele só pode ser feito biblicamente dentro do casamento. Então, fora do casamento é prostituição, querido amigo e irmão, mesmo que você não seja casado. Mas isso também aqui, irmão, essa palavra era usada para se referir à bestialidade, pessoas que tinham relacionamentos sexuais com animais. Também a pedofilia, pessoas que procuravam ter relacionamentos sexuais com crianças. Queridos amigos e irmãos, e também a pornografia. Pessoas que ficam olhando estátuas, naqueles dias não tinha revista pornográfica, mas havia muitas estátuas, figuras, para se estimular sexualmente. Hoje, na televisão, na internet, isso está diante dos olhos de todos o dia inteiro, a qualquer momento. Deus, querido amigo e irmão, nos chama a uma vida de santificação. E ele diz que para termos uma vida de santificação, nós temos que abandonar a prostituição. Meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos fazer isso para que nós abandonemos a impureza em nossa vida, porque o nosso Senhor é santo. O texto que lemos no início do culto diz que Deus quer que nos santifiquemos porque o Senhor é santo. E se o Senhor é santo, Ele não tolera impureza na nossa vida. Então nós temos que abandonar todo tipo de escravidão de pecado sexual com a qual qualquer um de nós esteja envolvido. Uma vida de santificação abandona a prostituição, meus queridos irmãos e irmãs. Eu preguei pela primeira vez essa mensagem, irmãos, em 2011, num acampamento de jovens. E havia um casal ali que estava frequentando a nossa igreja, que estava morando junto há 3 anos. E expondo esse texto, que é muito poderoso, você vai ouvir até o final, eles foram impactados e viram que estavam vivendo uma vida de traição a Deus. E a moça foi mais firme naquele momento, ela interrompeu o relacionamento e disse, eu não posso continuar vivendo em pecado desse jeito. E terminou aquele relacionamento, eles moravam juntos há 3 anos. Aquele moço era apenas um pintor, ele deu um sinal de que era verdadeiramente convertido, se arrependeu
lutou, trabalhou, estudou, e então eles decidiram se casar. Ele se tornou um corretor. Hoje ele é um homem tremendamente rico na capital federal. Era um pintor de parede. Ela trabalha junto com eles. Eles se casaram na nossa igreja. Eu tive a alegria de vê-los ter filhos e os pastoreei. Um casal abençoadíssimo, que ouviu uma mensagem como essa e resolveu abandonar uma vida de prostituição para ser fiel ao Senhor Jesus. Se você está se prostituindo, isso ofende o Espírito Santo de Deus, isso apaga o Espírito Santo de Deus, isso atrapalha o seu relacionamento com o Senhor. Se você quer agradar a Deus e quer crescer em santificação, abandone a prostituição em sua vida, seja qual for a forma dela, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Mas o Senhor continua a nos chamar a uma vida de santificação. E Ele diz que uma vida de santificação é a vontade de Deus. Uma vida de santificação abandona a prostituição. Mas em terceiro lugar, querido amigo e irmão, uma vida de santificação é marcada pelo domínio próprio. Uma vida de santificação, queridos irmãos e irmãs, é marcada pelo domínio próprio. O texto diz assim, versículo 3, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é claramente o vingador. Irmãos, é muito forte esse texto. Esse texto nos diz, em terceiro lugar, que uma vida de santificação deve ser caracterizada pelo domínio próprio. Paulo diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Agora que você crê em Cristo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E você tem que consagrá-lo a Deus. Então Deus deu a você a bênção de domínio próprio. Cada um saiba possuir o seu corpo, como em santificação e honra. A palavra usada para santo e santificado significa separado, tanto no hebraico como no grego. Então você vai se separar de uma vida de pecado. Então ter domínio próprio é separar-se de uma vida de pecado e viver de maneira honrosa, de maneira que glorifica a Deus. E como Paulo explica que é esse domínio próprio? Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ah, querido amigo e irmão, a Bíblia diz que nós devemos não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, é o desejo da carne, irmão. O desejo da carne de possuir aquilo que não é seu. E a concupiscência dos olhos. Geralmente a concupiscência da carne vem com a concupiscência dos olhos. Homens são mais atraídos pelo que vem do que por mulheres. De repente o homem é cristão e vê uma mulher com uma roupa apertada, uma roupa insinuante, uma roupa tentadora, e ele olha, e ele então tem a concupiscência dos olhos, o super desejo, a cobiça de tê-la. E aí então isso manifesta a concupiscência, o super desejo, a cobiça da carne de possuir aquela mulher. A mulher geralmente não é tão atraída pelo que vê, mas quando esse homem começa a conversar ao juízo dela e diz, você está maravilhosa, você é linda, você é a mulher mais especial, nossa, que cheirosa! De repente a mulher treme, e de repente então ela é atraída pelo homem, e na carne ela começa a desejar ter intimidade com ele. O texto está falando disso, querido amigo e irmão, que nós não devemos ter um super desejo. Essa é a ideia do texto de lascívia, querido amigo e irmão. É o desejo de ter relação sexual que Deus não permite. É o desejo da carne, e ele diz que como o mundo inteiro faz, como os gentios que não conhecem a Deus. No mundo inteiro, um cara vê uma mulher, seduz ela, vai para a cama com ela. E vai para a cama com outra, sem compromisso nenhum. E as mulheres que não têm Cristo também fazem a mesma coisa. Elas veem um homem bonito, se sentem atraídas por ele, vão para a cama com ele, vai com outro, só para satisfazer. E quando não tem a pessoa, então fica aquela vontade da carne de entrar num relacionamento pecaminoso que desagrada a Deus. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo em nós, e ele pode nos dar domínio próprio.
para que nós não sejamos dominados por um desejo de lascívia, um desejo pecaminoso, queridos irmãos e irmãs. E Paulo é tão enfático nisso aqui, que ele diz aqui o seguinte, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ofender a seu irmão é seduzir uma pessoa que você não tem direito de seduzir. E defraudar, aqui no texto, esse verbo defraudar significa despertar em uma pessoa e satisfazer um desejo que você não tem o direito de despertar e nem tem o direito de satisfazer. Então você não deve cruzar da linha. Se você é casado, você não pode ofender outra mulher tentando seduzi-la, e nem ofender a sua esposa tentando seduzir outra mulher. E você, mulher, a mesma coisa. Se você é casada, você não pode seduzir outro homem, ofendendo a Deus e o seu marido, e nem ofender aquele homem tentando seduzi-lo. Mas se você é jovem e é solteiro, você também não pode ofender o seu irmão querendo se entregar sexualmente a ele, porque você vai afastá-lo de Cristo. E a Bíblia diz que isso é defraudar, ou seja, você vai despertar nele desejos que você não tem direito de satisfazer, e vai satisfazer esses desejos que vão levar a pessoa para a tristeza, para o pecado, que vão afastá-la de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que ter esse domínio próprio na nossa vida, rejeitando o desejo de lascívia, e que não devemos nem ofender, nem defraudar o nosso irmão. Sabe por quê? A razão é muito forte. O texto diz aqui, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Se você seduz uma pessoa e tem relacionamento com ela, de maneira que Deus não permite, o texto está dizendo que Deus vai se vingar de você. Se você vive uma vida de impureza, de pornografia, de pecado, de prostituição, de fornicação, de adultério, Deus diz que Ele vai se vingar de você. Você gostaria de ter o Senhor como vingador contra você? Como alguém que vai te pegar? Você lembra lá quando você era pequeno lá na escola e de repente um menino falava assim para você, no final da aula eu te pego lá fora, né? Se você era mais forte, fala, bora, te espero lá. Mas se você era mais fraco, você ficava o dia inteiro com medo, né? E saía correndo para fugir da briga. Agora Deus diz, se você cair em pecado sexual, quem vai se vingar de você sou eu. Já pensou nisso? É assustador. Eu não quero ter o Senhor como um vingador contra mim. Você quer? Ter o Senhor se vingando de você? Então, peça perdão ao Senhor pelo seu pecado e busque dominar-se a si mesmo. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Ah, meu querido amigo e irmão, investindo no seu relacionamento com Deus, lendo a palavra de Deus todos os dias, enchendo-se da palavra. O Salmo 119, 11 diz assim, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O Salmo 119, 9 diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Se você quer vencer o pecado, você tem que encher o seu coração da palavra de Deus. Você tem que encher a sua mente da palavra de Deus. Mas você também tem que ter uma vida de oração. Você tem que colocar diante de Deus, confessar os seus pecados, se arrepender. Deus, eu me prostituí. Deus, eu adulterei. Deus, eu forniquei. Deus, eu vi pornografia, me perdoa, me lava no sangue de Cristo, eu me arrependo. A Bíblia diz que se você confessar o seu pecado, sinceramente, buscando o Senhor de todo o coração, o Senhor é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. Mas além disso, você pode lançar mão do jejum. Você pode, faça a tentativa de uma vez por semana, separar tempo de abandonar o alimento e dizer, Deus, eu estou lutando contra o pecado da fornicação, da prostituição, me dá vitória. E separa aquele dia e se abstenha do alimento para dizer, Deus, eu abro mão do alimento porque eu quero o Senhor na minha vida. E de repente, então, num tempo de jejum, Deus vai te dar vitória contra esse pecado de sexualidade. Separa uma vez por semana, jejum o dia inteiro. Não coma nada naquele dia, só beba água. E na hora das refeições, ore. E diga, Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. E de repente você reconhece a sua fraqueza e o Espírito Santo te enche. E Deus te dá vitória contra o pecado por meio do jejum. Ah, querido amigo e irmão, isso é muito sério.
O apóstolo Paulo, que foi um dos maiores pregadores da história da igreja, falando sobre essa questão de sexualidade e sobre se manter um ministro puro para Deus, ele diz o seguinte em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo. Ele disse que esmurrava o próprio corpo. E o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo diz que ele esmurrava o corpo dele, ele continha todos os seus desejos, para que, mesmo tendo pregado a outro, ele não desse mau testemunho e fosse desqualificado. Ah, pastor, mas a tentação é tão difícil, pastor. Eu estava lá tentando e o diabo falou, peca, peca, eu não consegui resistir. A palavra diz o seguinte em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação é humana. Mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então a tentação é dentro do que você pode suportar. Mas pelo contrário, diz o texto, juntamente com a tentação o Senhor dará a saída. Deus dá uma porta para você fugir. De sorte que a possais suportar. Então quando você cai no pecado da prostituição, da pornografia, do adultério, da fornicação, você cai porque é sem vergonha e cai porque quer. Porque a Bíblia diz que Deus não permite que a tentação seja espiritualmente além da sua força. A Bíblia diz que Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus te dá o livramento. Dá a oportunidade para você fugir. E Ele te dá a condição de suportar. Então, meu irmão, peça a Deus que tenha misericórdia de você. E se o diabo tentar você, saia correndo. Faça como José. A esposa do seu patrão tentou seduzi-lo durante muitos dias e ele negou. Ainda que fosse um rapaz bonito de porte, de aparência, bonito de corpo e de rosto. E a mulher dizia para ele, vamos para a cama comigo. Ele disse, você é doida, mulher? Como é que eu vou cometer tamanho pecado contra Deus? E como que eu vou ofender seu marido? E num dia quente como o de hoje, ele entrou dentro da casa como administrador que era para fazer a contabilidade. E ela agarrou na roupa dele, irmão. Falou para ele, deita-te comigo. Gustavo já está lembrando de como eu conto essa ilustração. Eu acho que não é pecado imaginar ela chegando no cangote dele e falando assim, uau, agora eu quero ver você correr. Vamos para a cama comigo? José nem parou para conversar. A Bíblia diz, ó, que ele saiu correndo, pelado, nu com a mão no bolso, mas continuou crente para a honra e para a glória de Deus. Se ele ficasse um pouquinho, caía. Se ele parasse para conversar, caía. Então, se Deus te der uma saída, saia correndo em nome de Jesus, para que Deus não seja vingador contra você. Como temos visto, uma vida de santificação é a vontade de Deus. Como temos visto, uma vida de santificação abandona a prostituição. Como temos visto, uma vida de santificação para quem tem, é caracterizada pelo domínio próprio. Mas a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, nos diz que uma vida de santificação obedece o chamado de Deus. Versículo 7, leiamos todos juntos, vamos lá? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Mais uma vez, vamos lá? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus tem um chamado para a sua vida. E o chamado de Deus para você não é para que você viva em pecado. O chamado de Deus para você é a santificação. Ah, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 12, do capítulo 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Se você não crescer em santificação, você não vai ver o Senhor Jesus. Então Deus está dizendo para você, abandona a impureza, eu tenho um chamado para você. E o chamado que eu tenho para a sua vida é que você cresça em santificação. É que você se pareça com meu filho, Jesus Cristo. Irmãos, isso é tão sério que a Bíblia, ao ensinar sobre isso, ela diz que Deus nos abençoou antes da fundação do mundo. E se nós somos crentes hoje é porque Ele soberanamente nos escolheu para quê? Para que fôssemos santos. Efésios 1,4 diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, a qual Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus escolheu você antes da fundação do mundo.
salvou você em Cristo Jesus com que propósito? Para que você seja santo, para que você seja irrepreensível, para que você viva perante Ele uma vida de culto. E porque Ele te amou soberanamente, a Bíblia diz que Ele te predestinou. E em amor nos predestinou para Ele. Para quê? Para te adotar como um filho. Se você crê em Jesus, você foi adotado como filho de Deus. E Ele fez isso segundo a vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado, sobre tudo e sobre todos. Deus tem um chamado para você. Deus te chamou para ser santo. Tudo que o diabo quer é estorvar a sua vida. Tudo que o diabo quer é que você peque. Sabe por quê? Porque o diabo quer destruir e matar você. E ele sabe que se você cair em pecado, é a mão do próprio Deus que vai se voltar contra você. E a mão do próprio Deus é poderosa demais. Então Satanás arma para você, para que você ofenda a Deus. E você ofendendo a Deus, o próprio Deus vai ter que se vingar de você, porque Ele é justo. Então não caia na conversa do diabo, não caia na lábia do maligno. Ele te apresenta o pecado como algo bom, mas o propósito dele é destruir você, porque o salário do pecado é a morte, queridos irmãos e irmãs, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus tem um chamado para você. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você se pareça com Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória contra o pecado, amém? Que Deus faça de você alguém parecido com Cristo, que você se separe deste mundo e viva para a honra e para a glória do nome de Cristo Jesus. Mas pastor, esse texto já nos ensinou 4 lições maravilhosas. Ele nos disse que uma vida de santificação é a vontade de Deus para nós. Uma vida de santificação abandona a prostituição. Uma vida de santificação é caracterizada pelo domínio próprio. Uma vida de santificação é o chamado de Deus para nós. Mas o que mais esse texto tem a nos ensinar? Ele nos diz, irmãos, em último lugar, que a vida de santificação é para quem se submete a Deus. Uma vida de santificação é para quem se submete a Deus. Ah, queridos irmãos e irmãs, a palavra diz assim no versículo de número 8. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Irmãos, é muito forte esse texto. Esse texto está dizendo que se você ouve essa mensagem, e sai daqui e fala, pastor está falando isso aí, não estou nem aí para isso. Eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou viver na esbórnia, na gandaia, no pecado. O texto está falando que se você faz isso, você não está submetido a Deus. Ele está dizendo o seguinte, se você rejeita essas coisas, você não está rejeitando o pastor Rosta, você não está rejeitando a igreja. O texto diz que se você rejeita essas coisas, você está rejeitando a Deus. Está dizendo assim, eu não estou nem aí para o Senhor, não vou fazer tua vontade, quem manda na minha vida sou eu. E ele diz mais que você está rejeitando a Deus e que você está rejeitando o Espírito Santo. Misericórdia, irmão. Se você escolher viver uma vida de pecado, você está rejeitando a Deus. Você está rejeitando o Espírito Santo. E uma rejeição inveterada ao Espírito Santo é a blasfêmia do Espírito Santo. Um coração endurecido contra o Espírito Santo de Deus e o seu testemunho de que Cristo é o Salvador e que muda a nossa vida, é a rejeição chamada de blasfêmia do Espírito Santo que leva as pessoas para o inferno. Se você rejeitar o que Deus está falando com você, você está rejeitando a Deus. Você está rejeitando o Espírito Santo de Deus. E o contrário de rejeição é submissão. Então que nós nos submetamos a Deus. Se você obedece essa palavra, ouve essa palavra e se arrepende, e clama a ajuda de Deus para viver em santificação, então você está se submetendo a Deus. E se você se arrepende de ouvir essa palavra e pede graça de Deus para vencer o pecado da prostituição, do adultério, da fornicação, da pornografia, você está dizendo, Senhor, eu me submeto à tua vontade, eu me submeto ao teu Espírito Santo. Senhor, transforma a minha vida, tem misericórdia de mim, em nome de Cristo Jesus. Eu quero lhe perguntar nesta noite, você tem crescido em santificação? A sua vida agrada a Deus? Você tem abandonado a prostituição na sua vida? Pela graça de Deus você venceu a incontinência e é dominado pelo Espírito Santo de Deus e tem domínio próprio em sua vida?
Você, para a glória de Deus, tem obedecido o chamado de Deus para a santificação? Você quer se submeter ao Senhor, que te amou e deu a vida na cruz por você? Hoje, querido amigo e irmão, o Senhor nos chama a buscarmos crescer em santificação, para termos mais comunhão com Ele, para que sejamos mais usados em Sua presença. Se você quer ser usado por Deus, você tem que buscar a semelhança com Cristo Jesus. Você tem que buscar a dependência de Deus. Talvez você fique se perguntando: Deus, por que o Senhor usa o meu irmão e não me usa? É talvez porque você está vivendo uma vida de prostituição. Porque Deus gosta de usar instrumentos santos para glorificar o seu nome e para abençoar a sua igreja. Ah, meu querido amigo e irmão, minha querida irmã, tem uma frase de um grande pregador escocês, Robert Murray McCheyne. Ele diz que o que Deus mais usa, o que Deus mais se agrada é da nossa santidade. E parafraseando ele, eu vou aplicar para você. Ele fala de pastor, mas aplicando para você, eu vou dizer que um crente santo é uma arma poderosa nas mãos de Cristo Jesus. O que Deus mais deseja é a nossa santidade. Um crente santo é uma arma poderosa nas mãos de Cristo Jesus. Se você quer ser uma arma poderosa nas mãos de Cristo Jesus, para pregar o Evangelho, para saquear o inferno, para ser uma bênção nesse mundo, arrependa-se hoje dos seus pecados. A palavra de Deus diz em 1 João que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo e para preparar para si um povo santo, sem mácula alguma. Então Deus quer dar vitória a você na sua vida contra o diabo. Você tem enfrentado lutas nesse momento? Hoje o Senhor te chama ao arrependimento e a voltar-se para Ele. Porque você creu em Cristo Jesus para santificação, para justificação. Mas é importante que você continue crendo em Cristo Jesus para santificação. Porque você não se santifica pelo seu próprio poder, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que atua em sua vida. Então, quando você crê que Cristo é o seu Salvador, que Ele é o seu mediador, que Ele te amou tanto e que ninguém nunca te amou como Ele, então você abandona o pecado e diz: eu vou me consagrar a esse Senhor que me amou tanto, eu quero viver só para Ele, porque Ele é o maior amor da minha vida. Então, quando o Evangelho impacta você, e você entende o quanto o Senhor te amou, querido amigo e irmão, você vai ter na sua vida o que um grande pregador escocês chamado Thomas Chalmers dizia, que é o poder expulsivo de um novo afeto. O que significa isso? Ele diz que você vai amar tanto a Jesus, que esse amor a Jesus vai expulsar tudo que há de ruim no seu coração e na sua vida. Toda idolatria que te atrapalhe de viver para Cristo Jesus. Então entenda que Jesus te amou demais. E entenda que Ele não abre mão de você. E como diz o texto, Ele é o vingador. Se Ele tiver que tirar a sua casa para que você seja santo, Ele vai tirar a sua casa. Se Ele tiver que tirar o seu emprego para que você seja santo, porque Ele morreu por você, Ele vai tirar o seu emprego. Se Ele tiver que botar um câncer em você para que você se arrependa dos seus pecados e seja santo, Ele vai botar. Se Ele tiver que te colocar numa cama de hospital para servir a Deus, Ele vai fazer. Houve um grande pregador na nossa igreja presbiteriana do Brasil, foi pastor na Bahia, em Brasília, um dos maiores pregadores da nossa história. E ele tinha um filho que vivia no mundo e lutava muito contra o pecado. E aquele filho se converteu. E pouco depois que aquele filho se converteu e professou a sua fé, aquele filho teve um acidente de carro e morreu. E o pastor disse no velório, ele falou assim: Deus sabia que para o meu filho ia ser muito difícil continuar vencendo o pecado da prostituição. Então Deus matou meu filho para levá-lo para a glória, para que ele não caísse em pecado. Se for necessário, meu irmão, para tirar você das garras do diabo, acabar com a sua vida. Porque o Senhor te ama, Ele vai fazer isso e vai te levar para a glória, para que você esteja toda a eternidade na presença dEle. Mas eu espero que isso não seja necessário. Que você se arrependa do seu pecado nessa noite. Que você se volte para Cristo Jesus.
Que Deus te dê vitória contra o pecado. Que Deus te dê vitória contra o inferno. Que Deus te dê vitória contra o diabo. Que Deus te dê vitória na sua vida de santificação. Que Deus faça de você um crente parecido com Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nessa noite? Se você ouviu essa mensagem e Deus falou ao seu coração e você disse, eu preciso me arrepender, eu preciso me entregar a Cristo Jesus, eu preciso buscar um relacionamento com Ele, eu preciso buscar me encher do Espírito Santo, eu quero crescer em santificação. Diga, Senhor, me abençoa, tem misericórdia de mim, me dá vitória em nome de Jesus. Se você quer ter vitória nessa luta, ouviu essa mensagem, fique de pé onde você está, eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Se você ouviu, pastor, eu preciso de ajuda de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Fique de pé. Eu já estou de pé, porque eu preciso. Eu quero orar por você. Depois que nós orarmos, nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Querido Deus, eterno Pai, Tua palavra é extremamente poderosa sobre a nossa vida nessa noite. E nós pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes, Deus, que ofendemos o Teu Espírito Santo. Por todas as vezes que nessa área, Deus, ó Pai, nós rejeitamos a Deus. E rejeitamos o Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o vingador contra nós, quando cometemos esse tipo de pecado. E nós te agradecemos por todas as vezes que o Senhor se vingou de nós e nos corrigiu. E nos trouxe de volta para a Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor nos ama e não desiste de nós. Então o Senhor nos ajuda a entender que a vontade do Senhor para a nossa vida é a santificação. Que o Senhor quer que abandonemos todo tipo de prostituição em nossa vida. Que tenhamos domínio próprio, abandonemos o desejo lascívio para não sermos objeto da Tua vingança. Ó Deus, ó Pai, o Senhor nos mostra que o Teu chamado para nós é a santificação. Porque Cristo morreu para que fôssemos santos. E o Senhor quer que nós nos submetamos a Ti. Então, Deus, dá-nos um coração totalmente de Cristo. Lava-nos de nossos pecados. Enche-nos de amor por Jesus. Deixa-nos lembrar o quanto o Senhor nos amou. Para que consagremos a nossa vida a Ele. E para que vivamos para a Tua glória todos os dias de nossa vida. Dá-nos a bênção de crescer em santificação. Dá-nos a bênção de sermos parecidos com Jesus. Dá-nos vitória contra o pecado. Envergonha o diabo na vida do Teu povo, Deus, em nome de Jesus. E dá-nos a bênção de sermos cheios do Teu Espírito Santo, semelhantes a Cristo, para que a nossa vida impacte e nós sejamos testemunhos poderosos, armas poderosas nas mãos do Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti, Jesus. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. O Senhor disse, eu sou a videira, vós os ramos. Todo aquele que estiver ligado em mim e eu nele se dará muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Enche-nos pela Tua palavra, enche-nos de uma vida de oração, enche-nos de uma vida de amor ao culto, ó Deus, de uma vida de comunhão com o Senhor. Dá-nos vitória contra o pecado, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.